Oi, gente! No programa de hoje teremos uma entrevista super importante com o Dr. Alencar Ferrugini, que ele é advogado, corretor de imóveis e presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, gente. Então, aguardem no sofá e bora descomplicar. Oferecimento Vila Mare, a melhor marina da Grande Vitória. Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui, gente, num ambiente maravilhoso, que é o escritório do Dr. Alencar Ferrugini, não é pouca coisa não, viu? Dr. Alencar vai ser meu entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, Dr. Alencar. Muito obrigado, Sandra. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado e obrigado por estar passando informação à sociedade do nosso estado. É verdade. Gente, Dr. Alencar, ele é presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB, voltada aí para o ramo do direito imobiliário, né, Dr. Alencar? É isso aí, vamos ver se a gente consegue passar alguma informação para o público atual. Sou fã do Dr. Alencar, gente. Além disso, ele é corretor de imóveis, advogado, foi presidente também da Comissão de Direito Imobiliário aqui do estado. Então, segura que o homem é forte, hein? Dr. Alencar, eu quero saber do doutor dessa nova jornada aí, né, junto à Comissão do Conselho Federal da OAB. Quais são os planos? E quero que o doutor fale um pouquinho aí dos desafios também, né, que vem aí pela frente. Conta aqui um pouquinho pra gente. É uma outra roupagem, né? Quando a gente fala de um cenário estadual, você consegue ainda ter uma gama de colegas de trabalho sobre a sua responsabilidade, né? Então a questão fica mais regional, você consegue ter contato, você encontra o advogado da região da Grande Vitória, do norte do estado, do sul do estado, existe uma facilidade muito grande quando você está no estado. Então, quando eu fui presidente da Comissão Estadual de Direito Imobiliário e Urbanístico, Notarial e Registral, e agora a gente conseguiu dividir isso em 4 comissões, com 4 presidentes novos até, sugiro que os entrevistas, são 4. É mais fácil, né, o contato com os colegas. O problema agora é que você vai para a nacional. O problema não, né? Às vezes até na verdade é uma grande solução. Mas quando você vai para a nacional, essa pessoalidade, esse contato com os colegas advogados, ele diminui de forma significativa. É impossível um presidente de uma comissão nacional estar em todos os estados, por mais que a intenção seja que a gente consiga visitar alguns para poder entender as peculiaridades e as particularidades de cada cenário. Tem seccional que também nem tem, né? Comissão de Direito Imobiliário ainda, né? Na verdade, Sandra, existe somente uma seccional que não possui ainda uma comissão estadual de direito imobiliário, que é a seccional do Acre. Mas já estou ligando para lá, perturbando, procurando advogados, porque é importante que todo o país entenda. É diferente. Advogado de direito civil, que eles chamam de civilista, né? É o civilista. O advogado de direito civil não é o mesmo advogado de direito imobiliário. Eu costumo dizer, Sandro, que o advogado de direito imobiliário, ele é o alquimista do setor civil. Por quê? Ele tem que saber um pouco de direito de família, tem que saber de direito das coisas, tem que saber de contratos, tem que saber de tributário, tem que saber de administrativo, tem que saber de direito portuário, direito marítimo, direito urbanístico, direito né? consumidor. É verdade. Ele tem que saber um pouco de tudo. Uma vez eu estava dentro de uma padaria, se me permite continuar um pouquinho. Claro, com certeza. Lendo sobre contrato de seguro. Aí chegou um colega nosso da Comissão Estadual de Direito Imobiliário, que hoje ele é o vice-presidente da Direito Condominial, que é o Vitor Lírio, né? Ferrugini, você está estudando contrato de seguro? Não estou entendendo. Eu falei, seguro residencial, seguro de incêndio. Rapaz, realmente, né? Então, o advogado de direito imobiliário, ele é um estudante por natureza. Não existe, eu até falo muitas vezes com os nossos colegas, fulano de tal é advogado especialista em direito imobiliário. É um gênio. É um gênio. Direito imobiliário é tão grande, tão intenso, é tão gigantesco, que existem advogados que ganham a vida
trabalhando com uma pequena área de direito imobiliário. É verdade. Inclusive, deixo até aqui a dica aí para as faculdades, dar uma pincelada aí, né, doutor Alencar? A gente sabe que o advogado sai cru aí em relação ao direito imobiliário da faculdade, então fica a dica aí, né? É isso aí. Só para você ter ideia, Sandra, a gente desenvolveu no passado, pela Escola Superior da Advocacia, a pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que é uma área. Existem advogados especializados em Direito Notarial e Registral e vivem disso, não fazem outra coisa. É uma areazinha do setor imobiliário. E aí tem outras áreas. Poxa, Ferrugem, quais? Poxa, incorporação imobiliárias, contratos imobiliários, condomínios, shopping centers. Tem advogado que só vive de shopping center. Tem advogado que só vive de contrato. Há advogados que só vivem de locação. Então, o direito imobiliário é tão grande que você não consegue ter conhecimento de uma expansão de questões jurídicas que, na verdade, de certa forma, abarca cada cenário jurídico. Eu, por exemplo, eu também atuo aí na área locatícia, hein? Locatícia? Isso até no aí. imobiliário. É difícil. Nossa, hoje mesmo, por coincidência, eu fui convidado por uma colega nossa do setor de contabilidade para falar sobre direito imobiliário. Conversando com ela falou assim, você vai falar sobre regularização fundiária. Eu falei, tá louca? Aí ela chegou para mim e falou assim, ué, tá com medo? Eu falei, não é medo. Vocês estão achando que direito imobiliário é uma coisa assim, simples. Não, regularização fundiária é uma norma específica, tão específica que exige que haja um especialista. E cada cidade tem o seu regramento, não é assim. Sair falando. A responsabilidade, inclusive, do advogado do setor imobiliário, Sandra, é exatamente saber o que ele está falando. Eu, para você ter ideia, não atendo online, não atendo pelo WhatsApp, não atendo pelo telefone, porque a falta de conhecimento do direito imobiliário é tão grande das pessoas, inclusive de alguns colegas mesmo, que você às vezes dá um conselho pelo celular e a questão é totalmente diferente quando a pessoa te traz a documentação aqui. Então fala assim, quer ser atendido? Vem aqui no escritório. Ah, mas eu quero atendimento online. Beleza, então atendimento online, me manda toda a documentação que a gente vai agendar um horário pelo canal online. Mas sem documentação, até aconselho ao colega advogado, não faça qualquer espécie de manifestação ou consultoria nesse sentido. Sem documentação no setor imobiliário, você não sabe nada. Complicado. Aproveitando aí o ensejo, doutor Alencar, quais são aí os desafios aí do setor imobiliário esse ano? O maior desafio de todos, e isso eu não cansarei de dizer jamais, é que a sociedade entenda e que a advocacia entenda que existe um advogado especializado em sub-áreas do setor imobiliário. Ponto. Existe alguém que faça isso. Não é aquele genérico. A ideia do genérico é da década de 80, 90. Hoje não. Hoje existe uma advocacia especializada, uma advocacia de setor, setorizada, que trabalha com direito imobiliário. Se me permite, Sandra, claro. Vamos conversar aqui, um bate-papo. Sandra, você me convidou, então eu vou te trazer. Vou te trazer. Com certeza, bora descomplicar aqui. Vamos descomplicar então. Na pós-graduação em Direito Notarial e Registral, nós temos uma colega que ela trabalhava no setor de direito penal, criminalista. E ela ganhou uma bolsa da ESA, e ela comentando comigo num evento que a gente se encontrou, que ela, assim, ganhou uma bolsa para qualquer pós-graduação. Aí ela falou assim, vou fazer em quê? Direito penal. Mas já fiz. Vou fazer direito de trabalho. Diz ela que alguma coisa puxou pro notarial registral. E ela me disse, sabe o quê? Gente, vocês estudam demais. Não dá para acreditar, porque direito penal exige realmente o estudo, mas é uma lei federal. São processo penal, Código de Processo Penal, Código de Direito Penal, Código Penal e algumas leis esparsas. Isso. Cada cidade tem uma lei de direito imobiliário, querendo ou não, voltado ao setor imobiliário, né? Então, cada estado tem uma normativa diferente. Mais amplo, né? Bem mais amplo. E detalhe, uma normativa diferente com uma sub-área diferente. Regularização fundiária, cada município tem o seu. Entendeu? Então, código de normas, cada estado tem o seu. Então, é importante você entender a dinamicidade. Então, o maior desafio hoje é a gente trazer para a sociedade. Gente, olha, esse advogado, ele é o advogado atuante no setor imobiliário, não especializado no setor imobiliário. Ele é atuante no setor imobiliário, mas ele é especializado em direito condominial, por exemplo. E é que as pessoas entendam isso. Então, o maior desafio hoje da advocacia do setor imobiliário é conseguir demonstrar que ela existe. Eu vivo aqui na Ferrugem Advogados, você sabe disso, de contratos imobiliários onde as pessoas, em 99% das vezes,
chegam aqui porque... Já com problema. Já com problema. Já contratou advogado aí, ó, preventivo. Né? A gente deixa a dica aí, né? Não posso fazer propaganda. Mas você sabe disso. Não podemos. Tô com um caso aqui recente, uma pessoa para atender, acho que amanhã. Foi uma ontem e tem outra amanhã. Hoje a gente separou o horário para te atender. Olha, gente, que honra, hein? Ontem, pra você ter ideia, uma pessoa que comprou um imóvel sem registro. E a outra que comprou o imóvel do corretor, o corretor tinha vendido para outra pessoa antes. Então o corretor vendeu 2 vezes. E, infelizmente é isso que acontece. Falta do quê? De um advogado, né, gente? Pra estar ali orientando, né? Explicando o que deve fazer ou não fazer. É isso né? aí. Então fica a dica aí pra vocês em casa. Contrate um advogado de sua confiança, tá bom? Pra descomplicar os seus assuntos diários, né? É mais caro no início, mas é muito mais barato no final. É verdade. Doutor Alencar, a gente sabe aí que houve um boom, né? No setor imobiliário. Conta aqui um pouquinho pra quem tá em casa, aproveitando, né? O ensejo que o doutor agora também é corretor, né? A gente sabe que houve uma baixa e agora houve um aumento aí, uma grande procura, né? Não procura somente os valores, né? Virei corretor porque chegou uma hora que eu falei, olha, também virei corretor, Sim. né? Vou tentar resolver o problema no local de nascedouro dele. Então, a gente montou uma imobiliária também, né? A Oriundo Imóveis, essa eu posso fazer a propaganda. Isso aí, gente, tá passando aí embaixo, a Oriundo Imóveis, já segue aí, pra descomplicar. Montamos a Oriundo Imóveis, exatamente com foco na segurança. Então, até a gente conversa com algumas construtoras e elas têm gostado muito dessa ideia. Parece uma coisa simples, mas uma leitura do contrato. Ler um contrato. Não é só ler o contrato para o cliente, porque ler contrato por si, basta você saber ler. Agora, entender o que está nele e explicar as dificuldades do contrato com o cliente, isso o advogado faz. Mas ali, a gente tem passado uma leitura, é feito um treinamento e os corretores da Oriundo têm feito o quê? Eles vêm lendo o contrato sabendo quais são os maiores problemas. Então, é um foco nosso. Agora, o boom imobiliário, esse valor imobiliário que a gente tem, né, analisado, é exatamente porque a matéria-prima subiu. A gente está vemos um período de Covid, né? Então subiu a matéria-prima, tanto que o IGPM, que é um índice de correção monetária, ele subiu por causa do aumento da matéria-prima de vários setores. E também agora, acabou a Covid, né? Na verdade não acabou a Covid, né? Deu uma encerrada o período aí da doença, né? De forma de larga escala. Né? E a pandemia, de certa forma, acabou e iniciou-se a guerra agora da Rússia com a Ucrânia, não é isso? E aí começa uma majoração da matéria-prima em todo o país. E isso reflete lá na ponta. Então, o construtor que antigamente comprava a lajota, o cimento no valor X, está comprando em 2X, fatalmente. Ou 50% mais caro, e isso vai para a ponta, vai chegar no consumidor, não tem jeito. Fica até a informação aqui para quem está em casa, né? Às vezes não tem esse conhecimento, né, que o doutor está passando aqui, então já fica aí, ó, para o seu conhecimento, o porquê, né, do aumento aí dos imóveis, tá? É isso aí, houve um significativo aumento. E também não é só isso, né? Algumas regiões do Brasil também, de certa forma, subiram muito mais, né, do que outras regiões. Por exemplo, a cidade de Vila Velha é a segunda cidade que teve mais aumento no valor dos imóveis no Brasil. Não sei se você sabe. E a construção civil aqui tem majorado significativamente vários imóveis aqui na região. Inclusive agora parece que recentemente foi assinado um acordo, a Prefeitura, o Ministério Público e construtoras, para liberar uma área que antigamente o Ministério Público estava impedindo que houvesse construção. Então prepare-se, inclusive, né, pessoas que querem comprar imóveis. Vila Velha vai expandir para um novo momento, né? Inclusive ontem tive um empreendimento no Jockey lá, maravilhoso, fiquei encantado. Né? Então para lá que vai crescer a Grande Vitória. Sim. Eu sei que vocês de casa estão gostando da entrevista, mas eu vou ter que chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada.
Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio em pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. E estamos de volta aqui com essa entrevista super importante, com muita informação para você aí de casa, com o Dr. Alencar Ferrugini, que é presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, gente. Aí sim, hein? Doutor Alencar, que história é essa aí dessa confusão de Minas Gerais, Espírito Santo? Me conta aqui. Ah, não, é a brincadeira dos colegas. E é porque eu sou mineiro. E aí isso é uma reportagem, né? Ele é capixaba e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário é capixaba. Mas, na verdade, sou nascido de fora, Minas Gerais, até brinco, falo que sou atleticano, torço pro Galo. Mas meu coração tá aqui no estado do Espírito Santo, o meu registro tá em Minas Gerais. E eu vim pra cá em 1977, tem 44, então vim pra cá recém-nascido. Não tem como dizer que eu não sou capixaba. Até brinco, eu sou capineiro, né? Então, eu sou capixaba, nasci aqui praticamente, vivo aqui, meus filhos nasceram aqui, constituí família aqui, formei direito aqui, minha OAB daqui, gente, então é capixaba. Isso aí. Isso aí. Doutor Alencar, conta aqui pra gente, a gente sabe aí dessa questão de vícios e anomalias, tão importante, principalmente para quem mora em condomínio, né? A gente sabe que esse assunto é muito importante e do nosso dia a dia, inclusive quando o doutor era presidente da Comissão, né, de Direito Imobiliário aqui do Estado, fizemos até um parecer, né, em relação a essa questão. Então, explica um pouquinho esse assunto tão importante para quem Você estava nesse parecer. Olha, gente, tô no parecer. Tô chique também. Tá chique. Não, mas você é chique, acima obrigada. de tudo. Então, vamos lá. É um problema, tá? Eu falo para todo mundo. Né? Eu vou tentar voltar. Quando as pessoas assinam um contrato, inclusive no contrato de imóvel na planta, as pessoas acham que o problema dela acabou ali. Resolvi o problema, assinei o contrato, paguei o apartamento, resolvi o problema. Não é assim. As pessoas têm que entender, e a sociedade, na verdade, tem que entender, que existe uma relação. É uma relação entre a pessoa e a coisa. Poxa, Alencar, relação entre pessoa e coisa? Sim, relação entre a pessoa e a coisa é relação entre a pessoa e o apartamento. Então não se encerra a vida dela quando ela assina o contrato e recebe o apartamento. Existe uma alteração de regime jurídico. Deixa-se de ser a fase de contratação, incorporação imobiliária, construção, inicia-se a fase de vida em condomínio. E aí, Alencar, o que tem o vício construtivo com isso? Tem tudo a ver. E eu costumo dizer o seguinte, é comum, quando você faz a instalação do condomínio, se eleger um síndico que é morador. E eu vou falar, normalmente o síndico tem a mínima noção de construção, é normal. Ah, poxa, ele tinha que ter. Concordo que tinha que ter. Mas existem ainda, né, condomínios que querem pessoas que querem que o morador seja o síndico, exatamente porque, por ser morador, está ali disponível 24 horas por dia. Eu sempre fui muito a favor de contratação de síndicos profissionais, exatamente porque o síndico sabe o que está acontecendo. Mas, Alencar, o que isso tem ainda a ver com vício construtivo? Tudo a ver. Por quê? Vício construtivo é um vício que ocorreu pelo erro de projeto. Às vezes houve o engenheiro, o arquiteto, ele se equivocou em alguma metragem. Isso a gente tem em alguns condomínios aqui que a gente trabalha sobre vícios construtivos. O vício construtivo também se dá na hora da execução, a má execução da obra. Temos casos aqui que o pedreiro ficou chateado com o mestre de obra e enfiou um saco de cimento dentro de um cano. Faz execução de obra e existe o vício construtivo porque o produto é de má qualidade. Recentemente, inclusive, né, para quem relembra aí, saíram casos aí de fios de energia, de condutor de energia. Sim, eu lembro. Você lembra disso? Uhum. Que os cabos eram finos demais, a parte do cobre era fina e a parte do plástico era mais grossa. E estava correndo esse risco de incêndio em unidades residenciais. Então, existem esses três tipos. Agora, existe um quarto... E ainda tem também do concreto contaminado, né? É um caso... É outra situação. Tem o concreto contaminado, ou seja, de novo, é um vício construtivo proveniente do produto. Agora, existe um detalhe, isso aí normalmente é responsabilidade da construtora, sem discussão. Agora, existem dois detalhes que ocorrem na obra que não é vício de construção, na verdade é falta de manutenção. O primeiro, e aí a gente volta no momento da constituição, da relação da pessoa com o condomínio e do síndico, porque o síndico tem que entender isso, é uma coisa que acontece de uma forma muito comum, e isso eu peço para que todo mundo veja nos seus condomínios na hora de entregar a chave.
na hora de receber a unidade. Alguns moradores veem aquela planta do apartamento. Na hora que eles veem a planta do apartamento, a primeira coisa que eles veem aqui, ver o quê, né? É muito comum, inclusive, quando em casal, é fazer uma quebra de uma parede para poder fazer o closet, utilizar um quarto para closet. Ou se não, quebrar uma parede da cozinha para ter o acesso à cozinha e a sala. Ou seja, quebrar a parede. Fazer uma alteração no projeto arquitetônico, no projeto de engenharia primitivo. Isso é preocupante, porque isso é feito a toque de caixa, sem autorização do síndico, sem um laudo, sem uma RT, né, um projeto feito por um engenheiro ou um arquiteto, e se faz a toque de caixa de qualquer jeito. Eu fiz uma alteração na minha estrutura do meu apartamento quando eu fiz a aquisição, mas assinado tem lá a assinatura da RT do engenheiro analisando se existe um risco ou não na produção da minha alteração. Então é muito comum as próprias pessoas destruírem o seu prédio. Sim. A gente deixa até o alerta aqui para quem tá em casa, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas eu fico alerta aí para você de casa, não faça isso, contrate, né? Um profissional para fazer um laudo específico, né? Para ver se vai causar algum dano aí na estrutura do prédio, né? Tem um caso que chegou aqui no prédio, aqui no escritório, por exemplo, de um prédio que estava começando a ruir. Descobrimos, depois de tanto estudar, fazer uma análise, que o primeiro andar, o morador resolveu quebrar toda a parede para fazer um quarto só. O que estava acontecendo? Estava começando a ruir e as paredes das unidades de cima, era o térreo, estava começando a ruir. E existia um problema. Se o prédio daquele cai, é porque o rapaz, infelizmente, fez a quebra de parede. E não avisou ninguém, nem o síndico. E, doutor Alencar, já quero agradecer aqui a sua entrevista no programa. Volte outras vezes, com certeza, uma honra tê-lo aqui conosco. Sou sua fã, você sabe, né? Que isso, eu que sou seu fã. E o mais importante de tudo, Sandra, a gente é uma ponte. Eu já deixei isso claro para vocês algumas vezes. A gente é a ponte para que as pessoas cheguem até outros locais. Ser presidente de comissão é a maior felicidade que eu tenho na minha vida, em compensação também é o maior desafio. Mas só de saber que as pessoas e a advocacia do setor imobiliário cresceu com isso, já me deixa feliz. É verdade, o doutor Alencar, gente, fez história aí na OAB, viu? Então é uma honra tê-lo aqui conosco, parabéns pela sua trajetória, né? Que Deus abençoe nessa nova etapa junto à Nacional. E aqui já deixa seu recadinho aí para quem está em casa nos assistindo, os advogados que estão em início de carreira, os corretores. Querem descomplicar? Por favor, comecem a estudar o setor da advocacia imobiliária. Escolha uma área, ou essa área vai acabar te escolhendo, né? É muito comum acontecer isso. Então, a melhor forma de você descomplicar é todo dia. A advocacia imobiliária, ela não brota, ela se constrói de forma muito lenta, de forma devagar. A gente tem que entender que da advocacia imobiliária é necessário com que todos os dias você conheça uma coisa nova e o mais importante de tudo, tenha a humildade de perguntar e saber quando você não tem conhecimento. Eu faço isso até hoje com meus colegas, todo dia. E eu vou falar para você, Sandra, todo dia eu aprendo coisa nova. Então, ó, já segue aí Oriundo Imóveis, já segue o doutor Alencar aí nas redes sociais e bora descomplicar. Quero mostrar para vocês aqui, gente, esse bório maravilhoso da Pink Belita, que fica em Laranjeiras. Então já segue a Pink Belita aí para você descomplicar e ficar linda e maravilhosa. Então bora! E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Estou aqui com essa maravilhosa doutora Adriana Cortesini, que veio aqui no programa descomplicar aqui os assuntos tão importantes aqui em relação à questão notarial, viu, gente? A doutora Adriana é advogada e ela é vice-presidente da Comissão de Direito Notarial da OAB do Estado do Espírito Santo. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Sandra. A honra é minha.
esse setor notarial e registral, ele é de suma importância para a advocacia e para a população em geral, tendo em vista que você precisa, né, dos cartórios desde o momento que você nasce até o momento que você morre, né? Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um divórcio. Então, nós precisamos das serventias sempre e eu acho que precisamos estreitar, né, essa relação, né, do advogado, relação exatamente com os cartórios, porque existe até um tabu antigamente, né? Verdade. Mas hoje em dia isso já não é mais assim. O relacionamento é bom e a gente tem buscado melhorias, né, para o setor também. A gente tem buscado ajudar sempre no que for possível, facilitar o trabalho do cartório. E o nosso também, né? Junto ao cartório. Porque na verdade o que acontece? Uma quantidade maior de informações que você pode passar para agilizar, para ter um retorno rápido. Eu acho isso muito importante. Verdade. E a gente tem passado muito para os clientes também, né, essa importância do papel dos cartórios. Eu falo que com a vinda, né, do Dr. Alencar aí na presidência da Comissão de Direito Imobiliário, né, que ele foi presidente aí da comissão. Nacional agora, né? Isso, agora nacional. Dr. Alencar, um abraço para você. Você sabe que eu sou sua fã. Vale ressaltar, né, doutora Adriana, que Dr. Alencar aí estreitou aí os laços junto às serventias, né? Doutora Adriana aqui trabalha com o doutor Alencar, gente, é maravilhosa. É uma honra, realmente, é um aprendizado diário. Eu acredito. Sempre com as decisões, as jurisprudências atualizadas, tanto no setor imobiliário em geral, mas principalmente no setor notarial e registral. A gente tem uns gargalos hoje em dia, né? Aqui no estado, principalmente com relação ao ITCMD, que tem travado muito. Verdade. O andamento dos processos, né? Sejam eles judiciais e os extrajudiciais, que eles vieram justamente para poder facilitar e agilizar, mas quando chega nessa questão da avaliação, ele para, a demora tem sido bem grande, então a gente está sempre buscando, de alguma forma, melhorar isso aí. Agora tem o EDOCS também, né? Que Isso. Veio facilitar um pouquinho a nossa vida também, né? Também, a gente tem as questões que você pode fazer pela internet, que muita gente não sabe, que são... Juntar um cartório, doutora? Tanto de registro quanto de nota, solicitar certidões. Sim, os atendimentos online, né? Veio as plataformas digitais. Na verdade, eu já fiz uma entrevista com a doutora Marla e essas questões já existiam antes, né? Tem muito advogado que não sabe usar as serventias, né? Eles não sabem usar as plataformas digitais. E isso é uma coisa que a gente está buscando também, né, com os colegas, aperfeiçoar, porque muitas vezes ele perde uma demanda porque ele não sabe que o cliente dele que está nos Estados Unidos, ele pode assinar uma escritura de lá, entendeu? Então, assim... Fica aí até a dica, ó, para fazerem um mini curso, uma palestra, já está em andamento. Os laços, né? Tá vendo? Já está em andamento, já, tanto presencial quanto online, porque o conteúdo é muito grande. Mas, assim, então a gente está sempre tentando aperfeiçoar, está sempre trazendo novidades aqui para o escritório, para atender melhor os clientes, né? E essa parte notarial e registral é um mundo. Nós temos muitas decisões divergentes nos tribunais, então é sempre uma incógnita. Mas aí, com bastante estudo, dedicação, estão indo. Sim, rapidinho descomplica, né? Descomplica, A gente está sempre buscando um caminho, né? Porque verdade. Muitas vezes o cliente chega, não é tudo aquilo que ele fala que é, e a gente tem sempre que buscar o melhor caminho, o mais rápido e o menos oneroso também para ele. Sempre procure a orientação de um profissional do setor, né, que mais tarde você vai ver que é um investimento. É verdade, a gente também acha, hein? Então bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 10h30 da manhã. E toda terça, às 5 horas da tarde. Você também poderá assisti-lo no app ESFlix, no nosso canal no YouTube e no site da Rede TV. Então bora descomplicar. Oferecimento Vila Mare, a melhor marina da Grande Vitória.